Vamos falar de um assunto muito legal que às vezes a gente pode esquecer, né? Você já acordou aí com dores nessa região, assim, aqui? Ou com dor de cabeça, uma dor de cabeça forte? Já notou que seus dentes estavam um pouco diferentes? Parece que eles estão meio raspadinhos? Será que você pode ter ATM, bruxismo? É o que a gente vai conversar agora com o Dr. Carlos Assef, que é cirurgião bucomaxilofacial, é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, doutor, como vai? É um prazer. Tudo bem, o prazer é todo nosso. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Olha, esse assunto é um assunto interessante porque, assim, eu não sei exatamente, se a gente for falar em porcentagem, quantas pessoas sofrem do problema, mas eu sei que tem muita gente que passa por isso. A incidência é bem grande. É bem grande? É bem grande. Hoje nós preconizamos uma incidência mais ou menos de 60% da população que pode desenvolver distúrbios de ATM de alguma forma, algum tipo de manifestação. Então, assim, o bruxismo é um distúrbio de ATM? O bruxismo é uma das causas, né? É um dos fatores que podem levar ao distúrbio de ATM, né? Que nós chamamos de DTM. O que seria DTM? Seria disfunção ou distúrbio temporomandibular. E ATM é a sigla que significa articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula, né? Que é a articulação unida à base do crânio e que está envolvida no movimento da mandíbula, principalmente no movimento de fonação, de mastigação. Entendi. Vamos mostrar, você trouxe só para a gente entender. Onde acontece, então, o bruxismo? Na verdade, o bruxismo seria o ato de ranger os dentes, né? O atrito, né? Eu costumo, inclusive, dizer que eu não gosto muito da palavra bruxismo, mas é um termo muito popular, né? Ela vem do inglês, que é o brush, né? Abrasileirado para o bruxismo, né? Seria um imbricamento ou briquismo dos dentes, né? O hábito parafuncional que a gente chama de um paciente por uma ansiedade ou estresse, incondicionalmente à noite, submete-se a uma carga muito intensa nos dentes, imprimindo essa força inconscientemente, de uma forma intermitente ou contínua, e isso acaba sendo nocivo para as estruturas de articulação, né? Nós temos estruturas internas. Dor mesmo, né? Exatamente. E os músculos da mastigação envolvidos, além da musculatura postural, de pescoço e tudo mais. Entendi. Agora sim, doutor, para ser considerado esse bruxismo, a pessoa só faz isso à noite. Durante o dia, se ela estiver no computador, ela não tem esse hábito de ficar rangendo. Não, interessante sua colocação, porque muitos pacientes fazem isso durante o dia também. É menos nocivo porque é perceptível, né? Quando você está em estado de vigília, acordado durante o dia, algumas pessoas relatam, doutor, eu me pego às vezes à frente do computador e não necessariamente você precisa ranger os dentes, você pode travar a mordida, né? Que seria o travamento. São duas formas, né? O ranger ele é mais nocivo porque ele acaba causando um desgaste nas estruturas dentais, isso acaba sendo mais nocivo. Mas ele não necessariamente precisa ranger, ele pode simplesmente travar a mordida ou mesmo ranger durante o dia, dirigindo, à frente do computador, em qualquer situação em que ele se pegue numa ansiedade maior. O grande problema é que à noite, quando ele vai dormir inconscientemente, ele coloca essa carga de força com uma intensidade muito grande. E a gente tem uma incidência de força de mastigação do ser humano que varia mais ou menos de 80 a 120 quilos. Nós não usamos um terço dessa força. Olha só. E quando você vai mastigar ou partir algum alimento, normalmente o cérebro te manda um comando, o sistema nervoso central, então você tem a percepção da força ou da carga que você vai precisar para cada alimento. Então você não vai usar mais do que isso. À noite, inconscientemente dormindo, você coloca uma força tremenda. Isso, durante algumas horas, dias e semanas seguidas, vai causar lesões nessas estruturas de articulação e musculatura. Agora, como a pessoa percebe que ela está passando por isso? É só depois de muitos dias que ela sente a dor, que ela tem a dor de cabeça, tem a dor nessa parte muscular? Ou a gente consegue perceber até pelo desgaste dos dentes? Quando a pessoa arranja os dentes, no caso do bruxismo, é muito comum que familiares ou se a pessoa mora com alguém, ela vai relatar um barulho audível. E que é extremamente audível porque a força é muito intensa, né? Eu costumo comparar a 2 cacos de porcelana que você raspa na mão. É como se a pessoa estivesse sentado na cama e não precisa necessariamente estar ao lado. Você pode estar num quarto, né? Com uma distância de 10 metros você consegue ouvir. Nossa, de tão intensa que é. Mas, de qualquer maneira, depois de descobrir que eu tenho um problema, ou pelo menos estou suspeitando, alguém ouviu alguma coisa, a pessoa tem que fazer o quê? Porque eu já vi casos que algumas pessoas usam aquela plaquinha no dente, mas no meio da noite também não percebe, tira a plaquinha. Exato. E continuam com o problema. Então, comum. Hoje ainda é essa maneira, é a mais eficaz?
Um dos tratamentos é a placa. Ele não resolve tudo por completo. Às vezes, dependendo da situação, ele pode ser só uma muleta ou ajudar em algum momento no tratamento. Existe uma série de tratamentos. Eu costumo dizer que tratar o distúrbio da TM ele é multidisciplinar. Muitas vezes você precisa de um fisioterapeuta, de um fonoterapeuta, um ortodontista, porque muitas vezes uma mordida errada, uma maloclusão, alterações funcionais de crescimento vão levar a distúrbios pelo desequilíbrio funcional dessas estruturas e da musculatura também. Né? Mas assim, tudo que vai levar a um desequilíbrio funcional dessas estruturas pode provocar dor. Né? E o que é mais comum para o paciente que range os dentes à noite é acordar de manhã se queixando de dor de ouvido e dor de cabeça. Olha só. O que não é comum. O comum é que você, durante o dia, quando você levanta, que você ativa o seu metabolismo, de alguma forma essa dor vai se manifestar. Acordar de manhã, principalmente com dor de cabeça, a cefaleia temporal, que a gente chama, que é a cefaleia irradiada exatamente nessa região, né? Toda essa região, ou a cefaleia irradiada em região de nuca, dor em fundo de olho, isso está muito relacionado a uma dor tensional, que é uma característica do paciente que range os dentes à noite ou que trava a mordida. Entendi. Né? A musculatura começa a ficar inflamada e isso vai fazer com que, de alguma forma, ela comece a ter uma contratura muito acentuada e esse processo inflamatório vai causar uma dor nevrálgica, né? Que irradia para toda a face e pode se confundir muito com a enxaqueca. Entendi. Então tem muita gente que se confunde e demora até para procurar ajuda, exatamente, achando que está com enxaqueca. Né? É importante ressaltar o seguinte, né? A gente não pode focar uma enxaqueca, uma dor de cabeça só no distúrbio de ATM, muito pelo contrário, né? Eu sempre digo que quando o paciente vem encaminhado por um neurologista ou por um otorrino, que é muito comum pela característica das dores, 90% do diagnóstico já está pronto, né? E aí dentro da anamnese que a gente faz no consultório, né, como cirurgião bucomaxilo e especialista na área, a gente consegue detectar esses sintomas e tratar efetivamente de acordo com cada situação, seja ela no estágio inicial, com o uso de uma placa, seja uma placa de silicone para pacientes que travam, uma placa de acrílico para pacientes que rangem os dentes, uma placa reposicionadora, que a gente chama, para quebra da memória muscular, um tratamento que leva alguns meses, mais ou menos, em média 6 meses, onde você coloca a placa e utiliza durante o dia e à noite também, e depois nivela essa dentição, ou em alguns casos onde o paciente tem alterações funcionais muito acentuadas, ortodontia para correção dental ou a cirurgia ortognática, que são aquelas cirurgias corretivas. Como a gente cuida de um paciente que tem essa ansiedade, que começa a ter esse tipo de problema? Então, por mais que você coloque a plaquinha ou que faça até uma cirurgia, a ansiedade do paciente continua a mesma. Aí, esse tratamento ele tem que se prolongar ou a gente tem que dar um jeitinho de conter essa ansiedade? É importante sua colocação. Eu sempre digo para o paciente o seguinte, se você não trata a causa, você não elimina o efeito, né? Como eu disse, o tratamento é multifatorial, é multidisciplinar. Então, consequentemente, se o paciente ele tem uma ansiedade exacerbada, um estresse acentuado ou fatores psicossomáticos, né, que precisam de uma terapia, um tratamento com acompanhamento psiquiátrico, alguma coisa assim, tudo que você vai fazer no sentido de tratamento vai melhorar em muito a dor do paciente e a qualidade de vida. Entendi. Mas não vai resolver por completo. E muitas vezes a gente está fadado ao fracasso, mesmo nas situações cirúrgicas, né? Eu costumo dizer que a cirurgia em si, ela é um ato mecânico de reposicionamento de uma luxação, no caso da articulação internamente do menisco, de ruptura de ligamentos. Mas se você não faz uma abordagem, planejamento pré-cirúrgico, né, efetivamente, e um acompanhamento pós-cirúrgico, que esse paciente continue acompanhando no consultório, no abandono e tratamento, você está fadado ao fracasso. Algumas pessoas colocam, mas a cirurgia ela não traz bons objetivos. Tudo depende do planejamento pré e pós-cirúrgico, né? Agora, quando a gente tem que partir para uma cirurgia? Quando efetivamente você tem um diagnóstico, é lógico que a anamnese por si, ela fala por si só a necessidade do tratamento clínico. Hoje a gente preconiza basicamente 95% dos tratamentos clínicos, seja uma simples fisioterapia, uso de uma placa, seja de silicone ou de acrílico, tratamento de reposicionamento, ortodôntico, fonoterápico. E os casos cirúrgicos são aqueles casos onde o paciente tem obstruções mecânicas ou travamentos e abertura de boca, estalidos fortes associados a dores de ouvido, sensação do ouvido tampado, zumbido que pode estar associado ao processo inflamatório irradiado, né? As dores de cabeça crônica que estão associadas ao desequilíbrio funcional e muscular, mas basicamente isso. E sempre
acompanhado de um diagnóstico de imagem, que seria uma ressonância magnética, onde você chega na necessidade cirúrgica. Tá. Quando a indicação da cirurgia, a cirurgia hoje ela é uma cirurgia minimamente invasiva, com um corte muito pequeno, em torno de 1 a 2 centímetros, não deixa, é pouco invasiva, então não deixa cicatriz. O paciente tem alta no mesmo dia, sai se alimentando com uma restrição, uma dieta um pouco mais leve, é uma cirurgia de 1 hora mais ou menos, e que ele tem uma plena recuperação da ação mastigatória em torno mais ou menos de 12 a 15 dias. Não requer um afastamento do trabalho, às vezes em algumas situações. Mas por pouco tempo, né? Eu tenho uma amiga que fez, e é legal até a gente contar aqui, que muitas vezes pode mudar um pouquinho até o rosto e ficar muito melhor. Isso seria no caso da cirurgia ortognática, que é a corretiva funcional, para os prognatas, que tem a mandíbula avantajada, ou para os retrognatas, que tem a mandíbula para trás. Ela fez, ficou fantástico. Não, é fantástico. E com isso, quando você indica uma cirurgia dessa, não é só por uma questão estética. A maioria dos pacientes, é curioso porque eles procuram a gente pelo apelo estético, né, por algum incômodo. Mas eu sempre digo que o objetivo do cirurgião, do profissional, é a correção funcional. Até porque você pega um paciente retrognata, ele tem uma incidência de distúrbios de ATM muito alta pelo mau posicionamento da mandíbula. E o curioso também que é um paciente que acima de 30, 35 anos de idade, ele vai desenvolver distúrbios de roncoapneia. Olha só. Por alteração respiratória, flacidez de musculatura, uma série de problemas que lá na frente vão desenvolver e que você pode corrigir dentro de uma cirurgia hoje muito objetiva, com bons resultados e que não causa dor para o paciente, um edema discreto hoje de face. Não, e o quanto antes, né, doutor? Exatamente. Antes de aparecerem, aí, para ficarem cada vez piores. Então, de qualquer maneira, eu acho muito legal, porque no seu caso você é bucomaxilofacial. Exato. Então, para quem se identificou aí com o papo, sentiu que tem alguma coisa diferente, pode estar passando pelo problema da ATM ou mesmo desse má posicionamento. Mau posicionamento, né? de deformidade de crescimento. A gente fala alteração de crescimento. Um cirurgião da área, cirurgião bucomaxilofacial, que é o mais habilitado a isso, porque a gente mexe com a parte dentária, tem toda uma visão de oclusão, o que é importante. É interessante ressaltar naquilo que eu falei também da cirurgia hoje de ATM, a gente tem uma porção de cirurgias hoje que a gente faz com artroscopia, onde você faz um furinho, né, próximo da articulação, é minimamente invasivo, através de uma ótica muito fina, você tem a visualização da articulação e debrida aderência, ela tem uma indicação mais precisa, mas que pode resolver para alguns casos de dor. Vamos mostrar, eu acho que, não sei se a Raquelzinha pode ter esse seu material, da gente mostrar essa cirurgia aqui, se você tiver esse material para a gente mostrar um dia aqui no programa. Claro, com certeza, eu acho muito interessante. Vamos fazer essa pauta? Porque a gente nunca mostrou e, de fato, tem muita gente passando por isso e tem aí um receio de fazer a cirurgia, com medo, né? Às vezes a gente tem algumas dúvidas e a gente faz aqui no programa. Para desmistificar um pouco disso também. Tá mais que convidado a voltar, doutor. Vamos fazer muito obrigado, então? agradeço. Te espero para uma próxima pauta para a gente mostrar ao vivo, então, como são feitas essas cirurgias. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Carlos, que ficou com alguma dúvida, pode acessar www.clinica. Tudo junto, ACEF, então tem o A do Clínica e o A do acef.com.br. clínicaacef.com.br. Dr. Carlos Acef, que é cirurgião bucomaxilofacial, volta então para a gente mostrar ao vivo aqui com o material que você tiver, como é feita essa cirurgia. Combinado. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito prazer. Até a próxima.